Conforme nos relacionamos em uma viagem de aventura, a travessia transcende para além do passo, numa experiência antropológica e de autoconhecimento, onde as vivências do caminho superam as belezas das paisagens e monumentos. Pessoal, esse tema é muito importante para todo mundo que quer viajar assim longas travessias. Por isso que é importante você perguntar para a gente poder responder e a nossa conversa continuar. Vamos lá! Antes de começar essa conversa, a gente quer agradecer muito o Ecohotel Torres da Serra, que está possibilitando que a gente fique nesse lugar aqui tão bonito, perto da natureza. E a gente começa então com a pergunta do grande Fi. Vocês acham que hoje, 30 anos depois da volta ao mundo e com muita gente nômade viajando, as pessoas são receptivas com os viajantes do mesmo modo? Pois é, quando se você pular na água desse rio aqui, hoje e pular amanhã não é a mesma água, então não dá para você imaginar que as coisas vão ser iguais. São vários fatores, não é só porque tem mais viajantes, mas tem mais informação. Quanto mais informação, menos inocência. Menos inocência de quem viaja e menos inocência de quem vê o viajante passar. Aí o cara já conhece, já viu na televisão, já viu no YouTube, coisa parecida. Mas o que a gente pensa e percebe é que o lugar que eu fui há 30 anos atrás, hoje em dia já está diferente. Aí eu tenho que ir para um lugar mais esquisito, mais lá longe, mais difícil acesso. E aí nesse local eu vou encontrar novamente a inocência, eu vou encontrar pouca gente que vai achar legal conversar com um brasileiro, nunca viu um brasileiro na frente ou coisa parecida. Então isso diminui, mas tem sempre o lugar que é fonte inesgotável, que está sempre nos lugares mais remotos. Também tem uma outra faceta disso, que é o fato de você chegar e ser reconhecido como viajante e as pessoas serem receptivas. Então, eventualmente, causam um outro tipo de impacto, que é, por exemplo, hoje ter warm showers, ter uma rede de apoio para o viajante que possibilita que mais pessoas estejam na estrada. Agora vamos para a pergunta do Guilherme Daphner. Em média, quantas pessoas cruzavam com vocês no GR10 no dia a dia? Isso é interessante, porque é o seguinte, a gente estava fazendo pelo lado contrário, o pessoal falava isso aí para a gente, não tem lado para você começar o GR, a gente começou no Mediterrâneo, mas por alguns motivos, a maior parte das pessoas começa no Atlântico e vai para o Mediterrâneo. Principalmente porque tem um guia de um cara que ficou famoso que ele fala algumas vantagens supostas e aí um monte de gente usa esse guia, então muita gente começa por lá. Então se você está indo contra o maior fluxo, você vai ver mais pessoas. Porque se você está indo no fluxo, você pode ser que não encontre tanta gente. Fica difícil dizer, quando a gente estava num lugar famoso, encontrava um monte de gente, às vezes tinha até fila. Agora, na média, quem estava fazendo o caminho de verdade, o GR10, eram 5 por dia, em média. Mas, quem estava fazendo ele inteiro, que nem a gente estava tentando fazer ele inteiro, acho que no tempo todo de viagem foram uns 5. Alguma coisa bem rara assim. Porque as pessoas fazem fracionado, né? Elas fazem 15 dias, depois voltam para casa, depois numa outra temporada fazem outra parte. E também tem um pessoal lá que está passando só o final de semana. Teve um cara de Toulouse que a gente encontrou no final de semana, ele estava só no final de semana caminhando, a gente continuou caminhando e ele, por coincidência, foi para o mesmo lugar que a gente chegou uma semana depois. E encontrou com ele de novo, foi uma coincidência, assim, foi muito legal. E ele estava só tirando o final de semana para caminhar. O Cristiano Campos comenta: as pessoas que você encontra na caminhada longa, que estão passando pela mesma experiência que você, te trazem uma energia especial, que pode não ser da cultura local, mas que é da cultura delas. Então, é interessante essa ideia, assim, de você encontrar com outros viajantes. Sinceramente, quando eu fiz a volta ao mundo, nossa, de vez em quando eu passava num lugar que tinha bastante viajante. E mesmo assim, eles costumavam ficar em pousada, eu só acampava. Então foram raros os lugares que isso aconteceu. Mas quando aconteceu, foi muito intenso, foi muito bacana, assim. Eu lembro quando estava eu e outro cicloturista, a gente se encontrou numa pousada, já saindo da Índia. A nossa experiência, até eu falo isso lá no livro No Guidão da Liberdade, nossa experiência era totalmente diferente da deles. Enquanto eles pagavam 5 dinheiro num coco, a gente pagava só 1 dinheiro no coco, nem sei quanto que era, né? Mas era 1/5, porque a gente sabia o preço. Eles, como eles costumavam ir de um lugar turístico para outro, eles nem sabiam o preço das coisas, e 5 era muito pouco, inclusive, para eles. Então, isso é um tipo de experiência.
É como você ir para o Rio de Janeiro e conhecer um carioca, que é um cara muito legal, carinhoso, atencioso e tudo mais. Agora, se você vai para uma guest house e conhece americano, holandês, japonês e tudo mais, você não está conhecendo exatamente o carioca, que é a cidade que você foi ver no Rio de Janeiro e tudo mais. Você vê a paisagem e quando vai se relacionar só com o estrangeiro. São duas experiências bem diferentes. Depende do que você quer ter mais ou menos. Então, a gente, quando esteve na Bolívia, a gente estava lá no meio das travessias mais difíceis da viagem e tinha um coreano que estava num dos jipes. E a gente que nunca pensou em ir para a Coreia, depois de conversar com ele, a gente ficou, nossa, que legal, que deveria ser, né? Começamos a pensar na Se não na fosse hipótese, tão longe, né, Rafa? A gente até tinha ido, né? Mas deu verdade. vontade de conhecer. E agora, uma pergunta do nosso companheiro aqui do YouTube, o Elson Moura, Coroa e Pedal. Numa jornada como essa, creio que cada um tenha seu ritmo. Como vocês lidam com isso? Estão sempre juntos ou acontece de se distanciarem por um tempo? Bom, na bicicleta a gente anda bem junto. Eu estou sempre vendo a Rafa pelo espelho retrovisor e tal. Só quando chega uma subida muito dura, que aí cada um tem que ir realmente no seu ritmo e os ritmos ficam mais distantes assim, né? Porque você está no máximo da tua capacidade. Aí, eventualmente, eu espero a Rafa no topo lá. Mas de toda forma, eu estou sempre vendo ela pelo espelho retrovisor. Nunca fica realmente distante assim. Agora, na caminhada, era o contrário, porque a Rafa que caminha muito melhor que eu. E não sei porquê, a Rafa vai explicar depois aí, porque eu não sei. Ela acabava ficando atrás de mim. Era raro eu ficar na frente. E muitas vezes eu ficava na frente, mas era para ter um ângulo de visão, para filmar ou coisa parecida, né, Rafa? Então, quando a gente aparece muito distante um do outro, provavelmente ou é porque um ficou parado filmando e o outro caminhou, ou porque o outro andou para frente, espera um pouquinho aí que eu vou lá para frente para filmar você chegando. Então, normalmente a gente anda muito junto. Agora, essa questão de eu ficar para trás, mesmo eventualmente andando melhor, é porque eu tô acostumada a andar atrás do Olinto, na bicicleta também. Muitas vezes a gente está pedalando e eu eventualmente pedalaria mais rápido, mesmo porque quem fica atrás... Você aprendeu no Irã esse tipo de coisa, ficar atrás do homem? Como é que é esse negócio? Então, tem uma coisa, quem fica atrás não tá cortando o vento. Esses dias a gente pedalou e eu fiquei na frente porque eu tava com um track log e a gente tinha que seguir dentro de uma cidade, tinha que fazer uma navegação super restrita assim. E eu fiquei na frente o dia inteiro. E foi super cansativo. E garanto que o Olinto nesse dia ficou menos cansado. Pois é. Então tem isso, né? Muitas vezes eu ando atrás na bicicleta, poderia passar na frente, mas eu abraço essa vantagem. E na caminhada acabou que eu fiquei atrás, porque eu acho que também tem uma coisa de ritmo que eu... Então, mas eu que estava com o GPS, seguir. eu que estava com o GPS, então estava mais fácil para mim ficar seguindo. E eu acredito que o Olinto ele tem um ritmo mais constante, assim, eu me perco, às vezes quero parar para fazer foto. Sai correndo? Depois sai correndo, então eu acho que a gente está acostumado a andar no ritmo que ele impõe. Quando eu acho que está muito forte, aí eu falo para ele, ele me espera, ou então, se eu acho que para mim tá bom, ou tá aquém, assim, eu poderia fazer mais rápido, eu mesmo assim acabo ficando atrás. Então, a sorte nossa é que a gente tem capacidade física muito parecida. Então, a gente praticamente anda junto. E esse é o grande segredo, né, do nosso caminhar junto, né? Bom, e para fechar esse assunto de relacionamento, a gente vai ler o comentário da Aventuras e Outros Perrengues. Sentir-se vivo, viver a vida ao invés de ver a vida passar. É isso que move minhas aventuras. Me faz madrugar nos finais de semana e com alegria. Ver o sol nascer, andar e deslumbrar-se pela natureza, desafiar os paradigmas da sociedade e fazer diferente aquilo que nosso mundo capitalista prega. Como algo aparentemente tão simples pode ser ao mesmo tempo tão profundo, de certa forma, até mesmo uma desobediência civil em relação ao consumismo e à vida superficial. É viver a essência dos lugares e das pessoas. Parabéns por incentivar pessoas a viver. Não tem nada para acrescentar, cara. É muito bacana, muito bonito e é bem assim que a gente pensa, cara. Muito obrigado por essas palavras aí. Aliás, já está aparecendo aqui todo mundo que contribui com o canal, que a gente também tem que agradecer. E assim,
valeu mesmo, muito obrigado. Isso é tocante e bota a gente para frente. Obrigado por cada comentário desse tipo, valeu mesmo. E a gente agradece todo mundo que ficou até o final e pede para dar aquela curtida no vídeo, compartilhar com seus amigos e assim a gente continua vibrando com essa mensagem da qualidade de vida através dos esportes outdoor.